Oi! Hoje a gente está de volta com a nossa série de vídeos sobre microbiologia de alimentos, mais especificamente sobre as legislações que se referem à microbiologia de alimentos, que são importantes para a gente aprender nesse momento. Esse é o terceiro vídeo que a gente está fazendo sobre legislação. E os dois vídeos anteriores trouxeram informações introdutórias sobre a nova RDC 331 e a Instrução Normativa 60, que estão revogando a RDC número 12 de 2001. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mais especificamente sobre plano de amostragem. Então vamos lá? Essa é uma parte que as pessoas geralmente têm bastante dificuldade para entender o que é plano de amostragem, por que isso é importante, como que funciona, olha a legislação e não consegue entender nada do que está escrito, é um monte de tabela com um monte de sigla. Então a gente vai tentar ao máximo hoje falar detalhadamente sobre isso para que todo mundo consiga entender o que cada coisa significa e por que é importante, tá? Então, o que é o plano de amostragem? A RDC 331, que, como eu falei para vocês, revoga a RDC número 12, que era a legislação antiga que apresentava os critérios microbiológicos para os alimentos, traz como definição de plano de amostragem que é um componente do padrão microbiológico que define o número de unidades amostrais que devem ser coletados aleatoriamente de um mesmo lote e analisadas individualmente. Cada unidade amostral individualmente ela é denominada como esse Nzinho minúsculo. Além disso, o plano de amostragem também vai nos dar informação sobre o tamanho da unidade analítica e indicação do número de unidades amostrais toleradas com qualidade intermediária, que a gente denomina esse Czinho minúsculo. Mais uma novidade dessa RDC 331 e da Instrução Normativa 60, em relação aos planos de amostragem especificamente, é que os setores envolvidos na cadeia produtiva dos alimentos, que a gente definiu no vídeo passado, eles vão ter sempre que levar em consideração para suas análises, para atender os critérios microbiológicos estabelecidos nessa RDC, a amostragem representativa, tá? A amostragem indicativa, ou seja, quando a gente tem uma análise de unidades amostrais menor do que o que está preconizado no plano de amostragem, essa amostra indicativa agora ela só é válida quando ela é realizada pela autoridade sanitária competente. A cadeia produtiva, os setores envolvidos na cadeia produtiva dos alimentos sempre vão ter que fazer, no mínimo, o número de unidades amostrais que estão previstas no plano. Então, para eles, esquece a amostragem indicativa. Agora só vale a amostragem representativa, tá? Então, a amostragem representativa, a gente já falou para vocês a definição no vídeo passado. Então, se você tem dúvida sobre isso, olha o vídeo passado. Nessa nova legislação, na RDC 331, Instrução Normativa 60, traz que a amostragem representativa, esse N vai ser sempre no mínimo 5, e ele pode ser maior do que 5. Então, para atender qualquer critério microbiológico que está estabelecido nessa RDC, no mínimo, o setor envolvido na cadeia produtiva do alimento que vai avaliar e que vai atender esse critério microbiológico vai usar pelo menos 5 unidades amostrais de cada lote para atender esses critérios microbiológicos. Isso vai variar de alimento para alimento. Então, esse N, o mínimo é 5, mas ele pode ser 10, ele pode ser outro número, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente quando a gente for olhar a Instrução Normativa 60. Então, o que compõe um plano de amostragem? Prometo que agora vai ficar mais fácil o que significa cada uma dessas coisas, cada uma dessas letrinhas que estão lá na legislação, se você já olhou, já leu na íntegra essa legislação. Ele traz algumas coisas que a gente já sabe a definição, que é esse Nzinho. O que é o Nzinho? É o número de unidades amostrais
a serem coletadas aleatoriamente de um mesmo lote e analisadas individualmente. Esse Nzinho, na verdade, nada mais é do que a nossa amostra representativa, tá? O C é o número de amostras aceitáveis entre os limites mínimos e máximos preconizados na legislação, sendo que o limite M é o número mínimo aceitável para que essa amostra seja considerada satisfatória, de qualidade satisfatória, e o M maiúsculo é o número máximo. Então, vamos entender o que compõe um plano de amostragem, o que compõe esses planos de amostragens que estão preconizados na RDC 331 e na Instrução Normativa 60. Existem 24 categorias gerais. Além disso, também, cada categoria geral também pode ser dividida em categorias específicas. Aqui a gente também vai ter micro-organismo, toxina ou metabólito. E também uma das novidades que a gente pode observar na RDC 331 é que, além do micro-organismo, a gente também vai ter a menção de detecção de toxina estafilocócica e também das histaminas. E aí, por que a gente está pensando que essa RDC é direcionada para critérios microbiológicos, avaliando esses metabólitos, esses compostos químicos? Porque esses compostos são indicadores de qualidade sanitária, são resultado do crescimento microbiano. E aí essa RDC também, como eu já falei para vocês, especifica para cada grupo de alimentos o micro-organismo ou micro-organismos ou toxina ou metabólito específico para ser avaliado. Nesse alimento X, 5 unidades amostrais devem ser coletadas aleatoriamente de cada lote. Desses 5 lotes, apenas uma amostra podem apresentar concentrações de Clostridium perfringens entre 10/2 e 10/6. Além disso, como vocês podem ver na tabela, esse dado vai ser expresso por grama do alimento, né? Essa grama está mostrando o tamanho da unidade analítica ou a alíquota da amostra a ser analisada. Geralmente, essa alíquota, inclusive na RDC 12, era de 25 gramas. Nessa RDC 331, essa unidade analítica ela vai variar. Ela pode ser de 1 grama, de 10 gramas ou de 25 gramas. Então, é importante se atentar a esse detalhe também que está apresentado, né, nessa RDC. E aí, só relembrando, gente, lembra que no primeiro vídeo a gente determinou o que era lote? E como que não tem essa quantidade? O que é esse lote nessa legislação, nesse plano de amostragem, especificamente para a legislação RDC 331 e Instrução Normativa 60? Porque esse lote ele não pode ser determinado pela agência reguladora. Esse lote ele é determinado pelo produtor, tá? Então, não é que o lote não esteja presente no plano de amostragem, é que isso não é determinado pela legislação. Isso é determinado por quem vai atender a legislação. Tá? Plano de amostragem de 2 ou de 3 classes, né? Então, pensando no plano de amostragem de 2 classes, a gente pode observar, como eu tentei ilustrar aí para vocês, que a gente vai ter alimentos com qualidade aceitável e alimentos com qualidade inaceitável, tá? Ou seja, nesse caso, quando a gente tem 2 classes, o C vai ser igual a 0. No plano de 2 classes, esse Mzinho é que vai separar o produto com qualidade aceitável e qualidade inaceitável. Então, vamos pegar aqui como exemplo o alimento X. Nesse caso, para Salmonella enteritidis em 25 gramas, a gente tem um N igual a 5, então a gente vai ter que analisar 5 amostras individuais do nosso lote. Nesse caso, em 5 amostras analisadas, o nível de tolerância é 0, então as 5 amostras têm que apresentar ausência de Salmonella em 25 gramas de amostra, para que a gente possa considerar essa amostra de qualidade aceitável. Já no exemplo que a gente colocou aí como alimento Y, o que a gente vai avaliar? A presença de Listeria monocytogenes por grama de amostra. A gente vai ter que avaliar 10 amostras. Como C é igual a 0, essas 10 amostras vão poder apresentar
até 10^2 UFC por grama de Listeria monocytogenes, para que essa amostra seja considerada de qualidade aceitável. O plano de 2 classes ele é aplicado majoritariamente quando os micro-organismos que podem estar presentes naquele alimento são patogênicos. Na amostragem representativa de 3 classes, a gente vai ter 3 categorias de classificação. O alimento ele pode apresentar qualidade aceitável, intermediária ou inaceitável. Como que isso vai ser determinado? A gente vai ter um limite mínimo aceitável, que é o Mzinho, como a gente já definiu nos vídeos anteriores, e o limite máximo aceitável, que é o Mzão. Então vamos lá, para o alimento ter qualidade aceitável, ele vai ter que apresentar até o valor de Mzinho. Se o valor encontrado do micro-organismo indicado na legislação tiver entre Mzinho e Mzão, esse alimento, ou seja, entre o mínimo e o máximo permitido pela legislação, esse alimento vai ser considerado aceitável e de qualidade intermediária. Se os valores encontrados na análise forem maior do que o limite máximo, do que Mzão, o produto ele vai ser considerado de qualidade inaceitável. E o valor de C? O valor de C ele vai depender do alimento e ele vai ser especificado pela Instrução Normativa de número 60. Por exemplo, um alimento Z, quando analisado para Escherichia coli, serão analisadas 5 unidades amostrais. Para ser considerado aceitável, no máximo 3 dessas 5 unidades amostrais vão poder apresentar valores entre 5 vezes 10^2 e 5 vezes 10^3 UFC por grama. O exemplo que eu trouxe para vocês, que a gente pode denominar como alimento W, a contagem de micro-organismos aeróbios mesófilos deve ser realizada em 5 unidades amostrais. Dessas 5 unidades amostrais, até 2 podem apresentar valores entre 10 e 10^2 UFC por grama. Esse C está relacionado com o número de unidades amostrais toleradas com qualidade intermediária. Em relação ao plano de amostragem, tanto de 2 classes como de 3 classes, acho que a gente consegue, a partir desses exemplos, entender um pouco melhor como que isso funciona. A gente ainda vai falar um pouquinho sobre essa legislação e sobre, por exemplo, interpretação de resultados, coletas de amostra e outros aspectos importantes. Então era isso que eu queria falar para vocês nesse vídeo. Fiquem ligados aí, até breve.